muito bom. Boa live. Então, primeiro, gente, é com grande alegria que eu estou realmente aqui fazendo essa live com o Maurício dos Santos, que é um recente amigo, mas que está no Colégio Micael fazendo um trabalho junto com outras pessoas, uma revolução total, que é realmente praticar a fraternidade econômica. E eu tenho grande alegria por toda a minha ligação profunda com o Colégio Micael, desde antes da fundação. Tem muita história por trás disso. Mas aí eu digo assim, quando se fala em fraternidade econômica, é importante perceber o que está por trás disso, né? Porque eu acho que é muito importante que as pessoas tenham claro que a fraternidade é uma atitude básica de como a economia funciona. Porque uma das ilusões das pessoas é que a pessoa acha que ela trabalha para si mesma. Mas não é verdade. Todo mundo faz alguma coisa para os outros. Eu abro um bar e provavelmente eu abro o bar porque eu sei fazer lanches, porque eu gosto de cuidar de bebidas. E aí eu faço isso para quem? Para quem procura isso. Então, eu faço para os outros. Um outro, ele fabrica guarda-chuvas para os outros. O outro faz pão, ele monta uma padaria para os outros. E o dinheiro que ele recebe é o resultado do trabalho dele para os outros. Portanto, a base de funcionamento da economia é a fraternidade. O problema que surge na economia, o que emperra a economia, é quando a gente não pratica a fraternidade claramente. Ou seja, se eu abro uma padaria e ganho muito dinheiro e vou guardando dinheiro, eu vou causando um desequilíbrio no mundo econômico e o que acontece? As pessoas acabam ganhando pouco e alguns ganham muito. Ora, hoje, vários capitalistas estão percebendo esse problema e estão discutindo a necessidade de pagar um salário base, mesmo para quem não trabalha, porque os capitalistas, os que cuidam de várias produções, precisam vender seus produtos. E para vender os produtos, as pessoas precisam ter dinheiro para comprar. Então, veja, até o grande capitalista, o mesmo egoísta que quer ganhar muito, ele percebe que se houver muita desigualdade social, o próprio negócio dele não vai funcionar. Portanto, a fraternidade é uma lei básica de toda a possibilidade de circular mercadorias, de desenvolver negócios. Essa é a base, a fraternidade é a base da economia. Eu queria trazer esse elemento porque muita gente acha estranho. Por que fraternidade econômica? A economia não precisa de fraternidade, cada um tem que ganhar o seu. Não é verdade. Ela só funciona porque todos nós trabalhamos para os outros. Essa é a base da economia. A falta de consciência faz com que a economia comece a emperrar, como acontece na economia mundial, por causa da perversidade do jogo econômico. Quer dizer, falta de fraternidade. Muito bem, com essa introdução, eu quero introduzir o Maurício e a melhor forma é ele se apresentar e contar o que ele faz e como ele chegou, como pai do Colégio Micael, como ele chegou a cuidar da parte financeira da escola. Então, por favor, Maurício. Olá, Joseph. Boa noite para quem está aí assistindo. Primeiramente, é uma alegria, né, estar aqui com você. Sim. Como você disse, acho que a gente se conheceu há pouco tempo, mas tua história é muito longa e muito viva, né? Então, para mim, é uma satisfação estar aqui contigo, tanto conhecimento.
mas eu chego nesse ponto depois. Eu queria contar um pouquinho o que eu faço, né? Então, meu nome é Maurício, eu estou no Colégio Micael, na verdade, há 5 anos. Sou casado com a Regiane, nós temos 3 filhos. Então, a gente saiu de uma escola Waldorf no Ipiranga, chama Alecrim Dourado, onde a gente iniciou esse caminho na pedagogia Waldorf e no início a antroposofia. E depois a gente gostou tanto que queria ver, acho que é o caso de muitos pais, né? Para onde eu vou depois? E foi aí que a gente chegou no Micael, através da nossa médica também, já antroposófica, a doutora Evelyn, e a gente vinha para a Granja, do Ipiranga para a Granja, para ver, para se consultar, né, ou consultar a gente e os filhos com a doutora Evelyn. E foi aí que a gente começou a olhar as escolas, e quando a gente entrou no Micael, nas pedrinhas do Micael, é aqui, né? A gente começa, já bateu forte, que era o lugar que a gente tinha que estar, e mudamos nossa vida para a Granja Viana por causa da escola. Então começa a nossa relação também, né? Muito, muito forte aí nesse momento. E chegamos com 2 filhos no jardim, na mesma classe, que foi algo também que eles estavam lá e ficaram no primeiro ano aqui. Então, é uma alegria, né? Eu acho que quem tem essa oportunidade de ter os filhos na mesma classe do jardim, com a pedagogia Waldorf propicia, é uma conexão incrível. E aí a gente foi, enfim, hoje eu tô sempre se envolvendo, né, Joseph, conhecendo a escola, participando dos cursos, das palestras, comissões. Então a gente começou num caminho de autoconhecimento e de ajuda. E foi aí, hoje minha filha está no 4º ano, aluna, meu filho Theo no 2º ano e minha filha Liz no maternal. E foi há 2 anos atrás que eu me voluntariei ali no Conselho de Pais, estava com um movimento diferente, muita gente querendo entrar. Eu já participava das reuniões e entrei no conselho ali como apoio na coordenação. É aí que a gente começa a vivenciar a escola um pouco mais, né? Começa a entender um pouco mais do mecanismo, começa a entender trimembração, ou pelo menos saber o que é isso, e começou esse caminho. E no ano passado, começo do ano passado, antes da pandemia, foi onde ainda estava no Conselho de Pais, umas saídas importantes do Conselho de Pais, e a gente teve essa chegada da pandemia. Então, foi aí que começou todo esse movimento nosso. Não sei se eu posso continuar daqui já, mas eu queria... Você quer colocar alguma coisa? Posso ir falando? Não, então, na conversa que nós tivemos pessoalmente, acho muito importante que você falou que houve uma decisão do grupo coordenador da escola de que, mesmo com a pandemia, a ideia era não perder nenhum funcionário, nenhum professor e nenhum aluno, e numa situação econômica muito difícil. Então, pois é. Acho que esse é muito importante colocar isso. Então, vamos chegar ali onde começou a pandemia, e daí eu acho que eu contei para o Joseph, mas eu sou de formação administrador de empresas, hoje eu trabalho numa multinacional de serviços, de escritórios corporativos e coworking, tenho uma bagagem aí financeira, contábil e tal, de muitos anos já, uns 15 anos mais ou menos. E foi aí que, quando surgiu esse problema, né, quando a gente se debateu com a pandemia, ninguém sabia o que era, depois passou um mês, então suspende as aulas e começa aquela incerteza, e a gente vê que o negócio estava feio, né? Tinha algo acontecendo aí muito diferente. E, naturalmente, as pessoas começaram a não trabalhar, muitos profissionais liberais e todo tipo de profissionais começaram a ficar tenso, né? A coisa estava suspensa por um momento e, de repente, ninguém sabia o que ia acontecer. Nesse momento,
começou um movimento da mantenedora da escola, que era uma escuta. Então, era um momento que a mantenedora ia ouvindo nas classes o que estava acontecendo, que escola nós queríamos ser. Aquele é um movimento que já estava acontecendo no comecinho da pandemia. E eu tinha ouvido na época, logo no final de março, eu fiz uma série de palestras do João Melé sobre o fluir do dinheiro, economia e tudo mais. E foi algo transformador, porque eu comecei a ouvir o primeiro dia, aquele jeito que ele fala, né, espanhol, catalão, bem duro. Comecei a ouvir, era umas 7 da noite, não lembro o horário que era, eu chamei minha esposa e falei, a gente precisa entrar nessa reunião e ouve o que esse cara está falando. Sabe aquele toque que você ouve falando, não é isso, não tem outro caminho. É isso, o que a gente está fazendo? Como que veio essa escola? Como que chegou? O que a gente ganhou de presente? Ele começa a trazer isso de uma forma tão envolvente e conecta a gente naquele pulsar, né? No início mesmo, na pedra fundamental. Como é que veio tudo isso? E a gente começa a pensar. Pois bem, paralelo a isso, estava rolando essa conversa da mantenedora com a escola e dividiam as pessoas em grupos, naquelas salas do Zoom, né? Começou a ficar muito famoso, né? Cada um vai para um canto, volta, as suas impressões. E era uma pergunta assim, tinha uma facilitadora muito querida, Ruana, que falou o seguinte, o que você imagina daqui 5 anos, quando passar tudo isso, o que você vai querer ver dessa escola, né? E daí foi muito legal que onde eu participava, eu falava, nossa, eu imagino que a gente vai sair dessa situação, desse começo de pandemia, a gente vai olhar para trás e falar assim, que bom, cada um enfrentou de um jeito, a gente começou a trabalhar com contribuições voluntárias, não tinha mais definição de valor, cada um fazia o teu melhor, a gente olhava para trás e falava, olha só o que isso impulsionou a gente. Estamos aqui mais fortes, mais unidos, mais fraternos. Isso era uma ideia, tá? Que surgiu ali. E aí a escola, e vinha um sentimento bem forte ali desse pessoal que cuidava disso, que era de não perder ninguém durante a pandemia. Começou a se agravar, daí foi o mês 2, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, pessoal, a gente tem que se unir, a gente não vai perder um aluno por questão financeira, não vai perder um professor, um funcionário. A gente tem que estar junto, de mãos dadas. Como as coisas acontecem no certo, foi justamente aí que entrou um caixa para a escola de uma ação do passado que era um momento que a escola ia perder a filantropia. Hoje o Colégio Micael tem um ensino médio noturno gratuito para a comunidade do entorno, do bairro Boa Vista. E nesse momento que foi... alguma manobra aconteceu ali que podia perder esse título de filantropia. O pessoal da época, dos anos 2000, se uniu e fez um fundo. Os pais aumentaram a mensalidade lá em 10%, funcionários reduziram e criaram um fundo para conseguir dar sequência nesse estudo, pelo menos terminar quem estava sendo beneficiado desse ensino médio. E nesse momento, veio esse dinheiro de volta, esse dinheiro pingou na escola bem no comecinho do ano da pandemia. Então, criou-se esse projeto que se chamou Respira Micael, que era para ajudar as famílias mais impactadas na crise. Então, isso aí propiciou um refinanciamento, uma carência ou até uma bolsa adicional para quem precisasse. Então, esse foi assim o cenário lá de junho, julho, ele estava nesse movimento. E foi aí que a gente começou a conversar, eu como conselho de pais, e tive alguns professores e pessoal da administração muito engajado
que eu comecei a ter essa ideia de fazer alguma coisa, e tive muito apoio no Conselho de Pais, e depois isso aí reverberou para alguns professores e administração. Vamos fazer um orçamento diferente? Vamos tentar, como está uma crise, será que a gente consegue comover, né, nossa comunidade, ou envolver, para a gente fazer algo diferente? Então, foi aí que me deram um crédito, que são muito loucos, né? Então, alguém falando uma coisa totalmente diferente, e vamos ver o que dá. Foi aí, Joseph, que minha parte financeira falou bem alto, né? E você falou muito bem da economia, e economia e finanças são coisas diferentes, né? Então, a economia move os bens, o fazer, essa troca, e o financeiro como remunera isso, como é que a gente vai viabilizar essas trocas. Sim. Então, a gente começou, essa parte minha de experiência financeira me propiciou a criar modelos de simulações. Então, a gente tem X alunos, o que acontece se a gente for para esse lado, se pagarem isso, aquilo, quantos alunos novos vão vir, pagando quanto. Então, a gente fez simulação do cenário moderado, cenário pessimista e o cenário agressivo ali, né? que ousado. Então, olha só, numa escola Waldorf, a gente falando de um orçamento com várias premissas diferentes para entender para onde a gente vai. Então, eu acho que isso também deu segurança para os meus colegas ali, para quem estava junto, de entender o quanto a gente podia dar certo, quanto podia estar errado. Isso é algo que eu acho que me apoiou e apoiou a nós como escola, como comunidade, de dar esse passo. Ter uma visão clara do que pode acontecer se fizer, se acontecer A, B ou C. Então, esse foi um primeiro passo aí, né, que aconteceu. Sim, isso é bem importante. E você me contou que já havia um déficit, porque a escola já dava bolsas para alunos que tinham dificuldade, pais que tinham dificuldade de pagar, já dava bolsas, e já tinha começado, já há mais tempo atrás, o ensino médio gratuito. Quer dizer, professores ganhando para dar aula e, quer dizer, a escola gastando para um trabalho na comunidade. Acho muito importante que houve um tempo, já muito atrás, né, em que é preciso contar, porque muitas pessoas não sabem onde está o Colégio Micael, que o Colégio Micael foi instalado numa área periférica de São Paulo, na época, né, e que ao lado uma grande favela. E foi estabelecida uma escola pública ao lado. Não havia, no início nem havia escola pública, havia um terreno e, de repente, foi colocada a escola pública. E aí, a comunidade em volta, ela se sentia revoltada vendo pais chegando de carros, alguns carros muito bonitos, e começou a ter agressões, por exemplo, jogar pedras na escola, coisas desse tipo. Isso faz 30 anos atrás. Ora, isso foi algo que fez com que a escola ficasse assustada, alguns pais assustados. E aí começou um trabalho. Eu me lembro quando eu estava na escola, quando eu fundei a escola, e eu subi pela favela e falei com lideranças da possibilidade de nós trabalharmos em conjunto. Mas depois, por vários problemas, eu saí, né? Quer dizer, realmente eu fui saído, né? Mas isso é uma história que não cabe agora. E aí aconteceu, então, que houve essas agressões. E aí a escola começou obrigatoriamente a estabelecer uma relação fraterna com a comunidade. Primeiro, construir grandes muros, cercas, e depois viu que isso não adianta, e aí começou a ter um trabalho da ACOME, né? Associação Comunitária da Micael, né? Isso foi um trabalho para que realmente houvesse um trabalho básico, né?
acho que esse dado é importante, porque você nem estava na escola nessa época, né? E aí, veja, tudo isso forçar uma postura fraterna é algo difícil, né? E agora, quando você chega, vem uma pandemia, e aí vem essa possibilidade. Como fazer? Como ativar as pessoas a essa economia nova? Quer dizer, como você falou, vários orçamentos para olhar o que daria certo, e vocês tiveram que, inclusive, eliminar a história das bolsas e fazer tudo diferente. Então, conta aí, eu quis trazer essa base, porque acho que é bem legal. Super importante esse ponto de onde está o Micael, né? Ele É, está à margem da Raposo Tavares e numa comunidade. Então, é, é muito interessante, né? E o que esse trabalho social, eu estou tendo o prazer de estar junto com a Ana Elisa, que é a presidente da COME, que agora entrou na comissão financeira. Então, é muito legal, um trabalho fantástico, né? Do que faz ali com a comunidade, como vai melhorando tudo. E sim, os alunos dessa escola do Solano sonham em ir para o Micael e conseguem entrar no noturno, então tem que ir bem na escola. Então, isso vai mudando o entorno, né? O Micael ali consegue fazer essa mágica. isso. Tem muito o que fazer ainda. É, Pois bem, chegamos nesse ponto do orçamento, então a parte numérica, eu diria que é até a mais fácil para você prever o que vai acontecer. Aí, pessoal, como é que começamos tudo isso, né? Como é que a gente fala para um universo de 400 alunos, mais ou menos 250 famílias? Como é que a gente conta essa história e como é que a gente põe todo mundo no mesmo trem, né? Para a gente ir junto. Então, aí que começa o desafio da história. E nesse momento foi aproveitado, e eu posso falar assim bem tranquilo que o que me tocou e o que a gente tem trabalhado é a gratidão. Então, quando eu falei contigo, aquela gratidão de ter uma escola pronta, de alguém começou isso, um grupo de professores se voluntariou ou desbravou uma situação precária para trazer algo diferente para a comunidade, para os filhos de outros pais na época, os pais que entraram com dinheiro, com trabalho, o que quer que seja na hora, ou com a vontade, ou pagando, que vai acreditar no projeto novo, não importa, cada um faz o que tem que fazer naquele momento, e chega hoje, a gente chega depois de 40 anos na escola, ou quem chegou 20, 30, não importa, e tem escolas com menos idade, mas você chega ali, alguém fez isso. Então, a gente começou a resgatar isso e foi muito propício, que foi logo depois, 2 anos depois do aniversário de 40 anos da escola, que foi uma grande festa, um grande resgate histórico, homenagens. Então, eu acho que você teve sim, lá, eu estive lá. a família Sato, que foram os donos do terreno. Então, a gente teve a Isso, sorte, José, disso acontecer depois do momento que já houve esse primeiro grande resgate histórico. sim, Aí você pensa, fala, poxa, está tudo pronto. Como é que eu posso ajudar? Eu não paguei para construir isso. Eu não pus tijolo. Eu não comecei. Então a gente começou a pegar desse ponto para realmente lembrar o que é a escola. Mas não é suficiente, porque você não consegue captar todo mundo com esse discurso. Ele é muito verdadeiro, ele é muito bonito, mas não é a realidade de todos, né? Olhar para isso, que legal, então hoje eu vou conseguir fazer mais. Se fosse assim, tava fácil. Mas foi um primeiro momento. Aí a gente pensa o seguinte: ninguém está pronto para fazer uma contribuição livre e sem julgamento, que é a base dessa economia fraterna, né? Não adianta eu dar o que eu posso, mas ficar olhando o meu vizinho que está fazendo diferente. Então, esse é um ponto muito difícil
E já foi tentado isso na escola. Então, eu lembro que o próprio Roberto falava assim, da administração que está lá há muito tempo. Putz, tem a pessoa que chega, fala assim, quanto é que eu pago? Não, você escolhe, mensalidade A, B ou C. Mas é só escolher? Só escolher. Ele punha lá na mais baixa, aí saía da sala de administração e ligava para o amigo. Falou, olha, estou aqui no Micael, eu fiz a matrícula, é só escolher o de baixo, não precisa falar nada, viu? Então, tem todo tipo de coisas. E daí a gente foi muito legal, porque o pessoal, com essa experiência, a gente pensou junto, tá, o que a gente fez de errado? Né? Acho que a gente tem que ter essa humildade, que se as famílias não estão prontas, os professores, como é que a gente constrói isso? Então, acho que 2 pontos, gratidão e ver o que houve de errado no caminho, o que não deu certo, e tentar fazer diferente. Aí a gente começou nessa sintonia. A gente teve então tem muita gente, assim, os professores, alguns que apoiaram, acharam lindo, vamos fazer algo junto, e foi aí que eu fui apresentado para a Uth Kramer, que falou muito de você também, e do início, Maria Helena, enfim, falou desse começo da escola. E ela falou, vem cá, vocês estão começando, tive o privilégio de falar com ela assim também algumas vezes, vocês estão começando com a coisa mais difícil que o Steiner nem deixou pronto. É uma coisa muito difícil que vocês estão tocando e contem comigo. Era o que eu precisava ouvir ali naquela hora. Então a Uth gravou um vídeo para a gente, dizendo o que estava acontecendo, como ela apoiava isso, que difícil, porque a gente começou a montar uma reunião para explicar o que a gente ia fazer. Então, com toda aquela parte financeira, com todos esses ingredientes de motivação, para gratidão, aí veio a Uth, também gravou um vídeo e a gente ia apresentar isso para a comunidade nessa reunião. No meio disso, uma das professoras muito apoiadoras, a Leni, falou, bom, isso aí é uma roda, isso tem que ser uma roda. E, desculpa, mas em paralelo, a gente começou a conversar bastante com a Guaí, com o Jefferson da Guaí, da mantenedora, que estava no mesmo caminho e meio desiludido também. Estava muito difícil. E aí a gente se juntou e começou a trocar figurinha. Ele mandava um material de lá, das faixas de contribuição, tentava ajustar aqui. Então, era uma realidade diferente, de 70 alunos e 400, mas o mesmo problema. Aí a gente fez essa coisa interna com professores, a Leni falando da grande roda, e a Elo, que também é uma professora de artes, falou, não, a gente vai fazer um desenho, a gente tem que trazer isso numa imagem, como tudo na pedagogia Waldorf, a gente tem que trazer uma imagem. E foi aí que um professor, o Mavu, de artes também, começou a fazer um esboço disso. Como é que a gente representa isso? O que a gente traz? Sabe, eu tenho um logo mesmo, e ele chegou nesse desenho aqui atrás. Depois eu mando. Mas é uma grande roda, equidistante ali, todo mundo olhando para o centro. Alguns chegando, outros já mais próximos. Uns querendo entrar e outros bem já juntos. Você vê a luz e você vê a sombra. Então, é justamente o que a gente tem, né? Tem luz, tem sombra, a gente tem que lidar com os dois. E esse desenho começou a acompanhar a gente ali e foi mostrado nessa reunião com a fala da Uth, a fala do Jefferson, e a gente expôs o que ia acontecer, como que a gente estava. Tinha um déficit alto na escola, então a gente precisava suprir esse déficit. E, para isso, a gente ia convidar os pais para uma pesquisa, dizendo se eles podiam... Aí que está, Iose, uma coisa interessante, cada escola, a gente está tentando servir de inspiração e dar um pouquinho de subsídio de como fazer isso, né? Agora com esses encontros da federação, inclusive, cada escola tem uma realidade. A gente não estava pronto para falar, e aí, quanto você quer pagar? Né? E começaram a me dizer, não é Casas Bahia ainda, né? Quer pagar quanto, não funciona. Então, a gente sugeriu, existiam os valores do ensino médio, do fundamental e do jardim da infância. Então, a gente fez uma sugestão, esses são os valores sugeridos.
Aí, senhor João, o senhor pagava, antes da pandemia, X reais, R$ 2.000 para o seu filho. Você consegue pagar igual ou mais? Se conseguir mais, quanto? E se não conseguir mais, quanto a menos? Então, um apoio gigantesco ali também de um pai muito entusiasta disso, Walter, ajudando numa pesquisa nominal por link, que a pessoa já dizia o que ia acontecer para a gente receber essa base de dados e já ver o que ia acontecer. Então, a gente preparou o terreno para essa pesquisa. E o que acontece com a bolsa? Você comentou, não tem mais bolsa. Então, foi um momento que todo mundo repensou o que é a bolsa. A bolsa é você dar uma ajuda para quem não consegue pagar e você já taxa alguém ali como bolsista. E a gente discutindo, conversando sobre isso, incomoda, eu acho que incomoda geral. Porque e daí? Né? E daí que eu sou bolsista? O que isso tem a ver? Onde é que eu sento? Né? Qual que é o meu lugar aqui? Então, só esse passo, e mesmo que tivesse o bolsista que pagava X, ele vai fazer a pesquisa, a gente acha o seguinte, momento de pandemia, né? Não sabe o que vai acontecer, mas só de sair desse lugar de bolsa, ele fala, será que eu consigo dar R$ 50 a mais? Será que eu consigo dar R$ 100 a mais? Ou será que eu dou um pouco a menos agora que eu dou apertado e ninguém vai falar nada? Não sabemos, vamos ver. Mas olha como muda esse lugar, né? De não ter uma cadeira cativa ali. Então, só com isso, eu acho que todo mundo ali que estava envolvido já começou a achar, porque a bolsa é excelente, tem um critério e dá um acesso. Bolsa ajuda quem paga integral, quem está integral ajuda o bolsista, e se não tem um, não tem o outro, não tem escola. Então, se complementam. Mas aí a gente tira os rótulos. Então, foi um primeiro movimento grande. Se a gente só mantivesse o mesmo pagamento e não tivesse já o bolsista, eu acho que já era uma vitória, né? Nesse primeiro Pois é. Eu acho importante considerar isso, né? Porque as pessoas que não trabalham com finanças, como você falou, elas têm uma ilusão, elas pensam assim, mas se tem pais que pagam 3, 4, 5 mil por criança, né? Poxa, então a escola é rica, mas vai ver os custos e vai, tudo bem. A proposta nunca seria de a escola ficar rica, porque a escola não tem essa proposta de ficar rica. A escola quer manter o trabalho em alto nível e quer pagar bem os profissionais. E consciente que professor, mesmo você pagando bem, ganha pouco dentro da situação que nós vivemos. Então, essa consciência começa a aparecer, né? Eu me lembro como eu, como professor, fui fazer uma assessoria numa empresa e por 2 horas de trabalho que eu fiz na empresa, o dono da empresa me pagou o valor do meu salário inteiro do mês pelas 2 horas. Quando eu olhei para ele, falei, mas você não errou? Falei, não, isso que se paga em consultoria. Falei, estou gostando desse negócio de consultoria, porque eu, como professor, ganho isso no mês de trabalho. Então, veja, essa relação foi algo muito sério, que de repente, esse pai ficou, mas você ganha só isso? Eu falei, pois é, ganho isso, né? Ele falou, nossa, né, a gente está fora. Eu falei, eu sei, é um problema geral, né? Porque, por praxe, o dono ganha mais, e um outro, tem médico que cobra R$ 1.500 uma consulta que está acima do salário mínimo, né? Quer dizer, como assim? Então, por que existe isso? Isso é muito mais complicado. É dizer, o médico é sem vergonha. Não, é uma estrutura extremamente complexa. Então, como você é uma pessoa que entende dessa área de finanças, é muito bom quando alguém de finanças se dá conta dessas complexidades e vai encontrar agora uma comunidade que tem que mudar a forma de pensar. E é isso que mais interessa nesse nosso papo. Quer dizer, a pergunta é até que ponto
essa comunidade tem agora uma força em que tem um número de pais significativo que mantém essa proposta. Essa é uma pergunta. Pois é. Aí eu acho que eu sou muito agraciado. Desculpa, eu estava mudo aqui. É aí que eu me sinto muito agraciado de ter entrado num processo desse e engatinhando na antroposofia, mas vivenciando na prática coisas profundas. Então, isso vai nos colocando assim, em contato com pessoas interessantes, discutindo coisas relevantes, e a gente vai aprendendo na prática a antroposofia também, né? Além das leituras e tudo mais. Então, eu acho muito importante. Aí, nesses aprendizados, e o que levou nesse momento aí da grande reunião, e como é que a gente vai. Então, além da parte financeira, a gente fez alguns aprendizados aqui. Eu acho que é um tripé também, como tudo, é uma trimembração, que a gente tem a gratidão, nós temos a conscientização e a transparência. Sim. São três coisas para a fraternidade econômica, ou o caminho da fraternidade econômica, que elas têm que ser correlatas, né? Elas têm que andar juntas. Porque o que acontece? Então, quando você mostra, primeira coisa, desperta tudo isso, que o que é a escola, o que foi, como ela nasceu, que bom que eu estou aqui, o que eu posso fazer? O que esses professores estão aqui que se dedicam de uma forma assim brutal, né, de corpo e alma, literalmente, para os nossos filhos, para que sejam seres humanos livres. Olha que coisa complexa. Então, quanto vale isso? Não tem preço, né? Como o Melê também colocou ali nesse último encontro. Daí você pega, mostra o que está acontecendo, que é a transparência. Olha, o cenário é esse, vai acontecer A, B ou C. E aí essa consciência de o que eu vou fazer de diferente vai refletir no A, B ou C. Então, eu sou parte dessa comunidade. A gente tem que trazer esse pertencimento para a comunidade escolar. Criar realmente, de fato, a comunidade escolar e não só pessoas que convivem. Então, o meu problema é o seu problema e ele vira nosso e a gente resolve o problema dos nossos filhos na sala. Quando a gente desperta que é nosso, eu acho que aí começa o senso de comunidade. A gente fala muito a palavra comunidade, mas na prática ela é difícil. Então, talvez a gente acredita muito ali na escola, pelo menos uma boa parte, que esse fio da fraternidade também vai trazer esse senso comunitário mais vivo. Então, chegamos nesse ponto, Jonas, da pesquisa. Então, a gente trouxe aí um pouco de conscientização, despertou a gratidão e mostrou o cenário. Beleza, vamos para frente. Famílias, pais, o que vocês podem contribuir? Aí, uma coisa que a gente achou muito interessante. Hoje, em cada escola Waldorf, os professores têm filhos normalmente na escola, ou parte dos professores. Existe uma questão trabalhista, de lei, né, de gratuidade, que um ou dois filhos podem estudar na escola, contribuem com uma taxa, e assim vai. E nesse ponto, a gente perguntou, senhores professores, vocês conseguem contribuir mais com essa taxa de matrícula? Cada escola chama de um jeito, com essa taxa anual, taxa de material. Se sim, quanto a mais? E se não, quanto a menos? Livre, mesma coisa. Então, eu acho que a partir do momento que você trata professor e pais ali na mesma moeda, estamos juntos, independente qual é a nossa relação daí da igualdade ali, né? Vamos trabalhar na fraternidade. Como é que a gente está relacionando isso? Fantástico, porque a gente teve mudança de todos os lados, de professores, um caso a menos, e daí e aí, tem um que precisa menos. Lógico, se precisa e está falando, e se a gente está deixando o pai, por que não vai deixar o professor? Então, aí a gente começa a criar aquela corresponsabilidade mesmo. Coisa bem...
bem interessante. Aí saiu a primeira pesquisa, Iosif. A gente tinha um déficit lá, fez a primeira pesquisa, melhorou o déficit do que estava projetado da maneira tradicional, melhorou, mas não fechava a conta. Tá, e aí, o que a gente vai fazer? Aí entra a parte financeira e os colegas ali muito perspicazes ali num comentário, e fazer o seguinte: a gente deveria demonstrar o que acontece. Por exemplo, comunidade, se cada um aqui conseguir contribuir com R$50 a mais, acontece isso. Se R$100, acontece isso. 150 e 200. De novo, criamos cenários, transparência. Você consegue mais? Surpreendentemente, nós tivemos, no meio da pandemia, mais de 80 alunos, não sei, famílias, né, porque tem famílias com mais filhos, conseguiram contribuir o que faziam antes da pandemia ou mais. Uhum. Então, daí a gente viu um resultado ali teórico, né, que era um resultado ainda... Não era teórico, não, desculpa, já era matrícula. E que a gente quase zerou o déficit. Então, a gente tinha um déficit grande, ficou mais ou menos e quase zerou. Então, foi aí que a gente começou a receber matrículas e nós fizemos os contratos de uma forma diferente, individualizados, cada um com o preço que estava pagando, foi ver uma parte legal disso, enfim. Mas foi uma trabalheira. Acho que tem pergunta aqui, Joseph. Uma pergunta do Michael Haradom, é um amigo meu, que é pai da Escola Waldorf São Paulo, lá, né? Ele diz o seguinte: Maurício, o compromisso da participação, contribuição, pode sofrer mudanças durante o ano se os genitores tiverem dificuldades imprevistas de manter o compromisso. Como afeta o orçamento se houver casos? Pois é, Michael, afeta bastante, mas a gente ainda não está maduro nesse ponto. A nossa ideia era rever isso periodicamente. Então, por exemplo, até mudei um pouco, nós mudamos a maneira de ver, né? Que era ou a gente acolhe ou a gente é acolhido. No começo, eu acho que tinha uma visão meio errada até disso, e com o tempo foi vindo luz para isso, que todos estamos acolhendo. Não importa o que é a tua condição, mas, na verdade, o orçamento conta com aquele valor, e algo que nos pegou foi justamente uma inadimplência que não era prevista, né? Desse jeito, quando a pessoa vai voluntariamente ali com uma contribuição, então a gente assumiu e foi um aprendizado. Então não vamos nem colocar inadimplência no orçamento. Então isso afeta. Aí a gente está aprendendo, Michael, como que a gente gere isso ao longo do ano, que a gente está indo agora para o segundo orçamento nessa medida. Então, o que a gente viu e está super feliz, são poucos casos, mas a gente fica assim, extremamente feliz quando acontece e chega para a comissão financeira um caso do pai que pagava X e precisa pagar X menos 30%, e ele vem antes de ficar inadimplente e fala: olha, a situação complicou, eu preciso disso por 3 meses e depois eu vou ter um dinheiro. Isso é a fraternidade fluindo, na minha modesta opinião, porque você está se comprometendo com a comunidade, avisa, olha, é isso, e não simplesmente deixou um buraco ali, não fala nada e faz de conta que aquele dinheiro não está cobrindo o orçamento. Eu acho que a gente tem que também ter essa consciência, daí falta nós como escolas, né, me colocando aqui como parte da gestão ali, também pregar muito bem esse associativismo da escola Waldorf, porque ela não tem fins lucrativos. Se alguém não paga, o que acontece? Fura o orçamento, né? Alguém vai ter que pagar mais. E eu caí nesse ponto. Antes a gente estava numa escola com um dono, né? Espetacular a escola, trazia estudos e tal. Tinha um desconto para filho, para irmãos e tudo mais. Eu lembro quando cheguei no Micael, então, tem dois filhos, tem um descontinho, assim, naquela coisa de nato, é nosso isso. É nosso. Aí
Pode entrar, pode fazer um pedido para a Bolsa, porque se você pagar menos, alguém tem que pagar mais. Nossa, eu fui embora pensando naquilo, né? E daí já cai só 5, 6 anos atrás, cai a primeira fichinha ali, que muita gente não é por maldade ou por querer levar vantagem, é uma coisa nossa que a gente tem que desconstruir. Então, como escolas, a gente tem que sempre pregar isso, explicar o que é o associativismo, que a gente precisa muito no mundo, né? O Michael ainda fala, a Waldorf é conhecida ou tem fama de elitista. Contribuição não deveriam ser empecilho, dificuldades para os pais Waldorf? E a Ana Baltazar dos Santos diz, mas essa questão da contribuição foi só para a matrícula ou todas as mensalidades? Boa pergunta. A gente foi bem não sei nem a palavra, sonhador, talvez, mas não era para matrícula, não. Era quanto você consegue contribuir mensalmente. Então, a gente já planejou o ano dessa maneira, né? Para ver o que ia acontecer. Esse é o primeiro passo, né? Para planejar o orçamento, você tem que ter uma expectativa já anual ali. Sim, e o fato de que a Waldorf é realmente elitista, porque, enfim, muitas escolas estão cobrando algo em torno de R$ 3.000 mensais para quem pode pagar por criança, né? Quer dizer, e isso, para quem ganha 3 salários mínimos, que é impossível de pagar. Então, claro, ela se torna elitista num país como o Brasil, que tem uma desigualdade vergonhosa. Nós todos temos consciência disso, né? Então, veja, essa situação exige realmente uma postura nova, né? Quer dizer, o que é fraternidade? Novamente surge a noção, poxa, eu não estou numa empresa que abriu uma escola como um negócio, né? É um empreendimento, sim, mas é um empreendimento que conta com a fraternidade. E agora, então, nós temos Ana Paula Baltazar dos Santos, diz, sou da Escola Waldorf Anabá, em Florianópolis, mãe do Conselho Mães e Pais e agora da Associação Pedagógica Micael. Então, ela está aí. A Maria Cecília Cavalheiro Lima, as pessoas não são iguais, tem os que podem mais e os que podem menos. Mas como lidar com a diferença entre as famílias que valorizam mais a educação e as que não entendem que a educação seja prioridade? Pois então, né? Essa é uma pergunta boa e é uma inquietude, realmente, porque agora, após um ano, né, a gente vai finalizar o primeiro ano desse orçamento. Eu não gosto de falar fraterno ainda, ele é um orçamento, a gente chama de corresponsabilidade econômica rumo à fraternidade. Porque tem um caminho muito grande ainda, né? Por isso que essa live é rumo à fraternidade econômica. Exatamente. Ninguém tem a pretensão de chegar lá tão rápido. Tem esperança de chegar lá. Mas algo que a gente tem que... Quando tem um grupo com vontade, né? Quando a gente acha esse grupo que quer fazer algo diferente e tem apoio, um ponto importante é não se frustrar, não ter uma expectativa errônea, achando que a gente vai conseguir conscientizar a comunidade inteira. Não vai. Então, ontem a gente teve uma conversa muito profunda sobre isso. Na comissão financeira, a gente até brincou. Não era para a gente estar vendo número aqui, e a gente estava vendo a ideia, o macro desse movimento e como é que a gente vai partir agora para o ano 2. Então, a gente aprende, amadurece e chega numa dessa, putz, mas são sempre os mesmos que estão envolvidos, os mesmos que estão conscientes e que têm sim e não. Desses mesmos, se cada um trouxe mais um, a gente já aumentou esse grupo, né? Então, eu acho que, aos poucos, a gente vai permeando nas salas que nós estamos, nos amigos ali, nos colegas mais próximos. Quem está chegando na escola
no momento desse é uma gratidão profunda, de tanto faz se entra ali para pagar mais ou menos, mas aí que é uma coisa muito interessante. Talvez a gente possa entrar nisso, a gente volta, enfim, não tem regra, né, Joseph? Mas Sim, não tem regra, claro. quando a gente faz esse movimento, é muito comum as pessoas acharem: agora eu tenho acesso. A gente está falando que é elitizado. O custo é alto de uma operação dessa, de uma escola Waldorf, né? Normalmente 90% do custo é mão de obra, são os professores e administração. Então, é muito comum, agora ali é fraterno, eu vou entrar, eu consigo, é acessível. E aí é um erro que a gente não pode cometer. E nesses encontros que estão acontecendo agora com o apoio da Federação das Escolas, a gente não pode passar essa impressão que agora é acessível. Ela só vai se tornar mais acessível se a gente tiver gente também contribuindo mais. Porque a conta, no final, e a Ulticramer é muito pragmática, ela tira a parte ali antroposófica de lado e falou assim: Maurício, a conta fechou? Porque no fim do jogo, não adianta a gente ser bonito e acolher todo mundo e entrar num déficit, quebra a escola, tem que fechar. Né? Ou alguma caridade para sustentar ela de novo. Então, a gente está aprendendo com isso, e a gente tem faixas de contribuição. E agora, não tem a bolsa, mas você tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, a gente sempre tem que ter vagas para as faixas mais baixas, desde que tenha as mais altas, e é um jogo para a coisa ir fechando no final. Então, a gente tem que ter alguém que quer pagar R$5.000 no preço sugerido, que é R$2.500, paga o dobro, por exemplo. Que ótimo você ter alguém que quer pegar o dinheiro, que independente de se isso é muito ou pouco para a pessoa, mas quer investir um valor desse numa pedagogia ou numa comunidade, fazer parte disso. Então, fazendo isso, eu já consigo acolher um de 200, um de 300. Aí que é o segredo dessa parte financeira, que tem que ter também esse jogo de até onde a gente pode ir. Porque não adianta a gente ter muitas faixas mais baixas e acolher todo mundo. Então, o que eu estava dizendo é que as pessoas novas da escola, tanto contribuindo mais ou menos, os olhos brilham. E as entrevistas pedagógicas com os professores ali, quando sabe o que é isso, como funciona, já cativou, já é membro da comunidade de cara. Você não tem aquele trabalho de ir conscientizando e trazendo a gratidão, já entra grato e já sabe, pelo menos, que tem algo diferente acontecendo. Então, eu acho que é interessante. Aí eu quero pontuar uma questão fundamental. Tem pessoas que têm muito dinheiro e se sentem muito felizes de contribuir com mais. Então, vamos dizer, eu tenho dinheiro, eu vou pagar 10.000 por criança. Está vendo? Eu sou bacana, eu sou um herói. Nessa hora, precisa pensar se a pessoa está pensando na comunidade ou ela está realmente querendo mostrar que ela é capaz. Aquela coisa de que eu sou uma pessoa muito potente. E isso eu vi acontecer, que é sério, porque a pessoa realmente não pensa comunitariamente. Ela se sente como um herói desse sistema terrível que nós vivemos. Ela venceu e ela pode pagar mais. E isto acaba constrangendo toda a comunidade, mesmo que as pessoas não sabem disso, acaba constrangendo, porque fala, aquele cara lá é um metido, ele acha que é o máximo. E, ora, isso não dá aquele sentimento de gratidão. Quer dizer, mesmo que o sujeito deu 10.000 por criança, a gente sente assim, ele não faz isso por gratidão, ele faz isso para mostrar que ele tem uma potência maior que os outros.
E isto é pouco conhecido e traz problemas enormes na comunidade como um todo, né? Então, a ideia de que você está numa comunidade e a pressão da comunidade faz com que você realmente acorda falando, nossa, eu estou numa comunidade, que bom. É a mesma coisa, quando não tiver ninguém para correr, eu tenho a minha família. A família é uma comunidade. Bom, eu sou terapeuta de família e posso dizer que as famílias estão guerreando dentro delas. Muitas famílias não têm a noção de comunidade, que elas são uma comunidade. Elas têm guerras, né? Ora, se nós tivermos muito claro que a comunidade é a base e que nós, como indivíduos, claro, podemos ser cada um, devemos ser cada um diferentes, mas ter ligação com a comunidade mesmo muda completamente a relação. E aí eu deixo uma pergunta para você: até que ponto vou contar um número muito otimista, 50% dos pais compraram essa ideia. Até que ponto? Você já chegou em 50%? Boa pergunta. Mas eu gostei do teu comentário da comunidade dos 10 mil, e acontece o oposto também, né? O que não pode... Eu acho que uma coisa que a gente tem que se livrar é desses julgamentos também, que é o mais difícil, eu acho, porque eu tenho um pouco de utopia, achando que ao longo do tempo, essas pessoas, naquele momento, ela precisa fazer isso, para se autoafirmar, para alguma coisa. Daqui a pouco ela vai ver a importância que isso está tendo. Então, eu tenho eu acho que um movimento desse, ele vai filtrando e vai ajudando as pessoas a se encontrarem também o seu momento, e as pessoas também vão ficar constrangidas, ao invés de constranger os outros, talvez elas comecem a ficar constrangidas de estarem meio fora da curva ali, de estar bem fora da comunidade. Então, a gente tem que ter uma esperança também que isso acontece, mas eu acho que 50%, eu diria que sim, quase. A gente está no movimento agora com professores, né? Eu como pai próximo de muitos professores, vocês, né? Posso falar vocês, que você é professor. Os professores são numa escola Waldorf, a alma da escola, o fio condutor, e a gente, como pais, nós temos veneração, né? Pelos professores. Então, quando essa ideia é comprada pelos professores e os professores também reverberam ela para as famílias, para os pais, eu acho que tem um peso muito grande. Porque quando a gente fala de pais para pais, é legal, tá embasado, é isso, é aquilo, mas não tem nada do peso do professor validar isso. Então, acho que um trabalho tem que ser professor junto. E mais longe que a gente vai, né, Josef? É um projeto audacioso, maior, mas tem que chegar lá. Se as famílias também, cada um tem uma necessidade, uma condição financeira, um desejo de contribuição, os professores precisam ganhar a mesma coisa? Não tem professor que tem uma necessidade, arrimo de família, outro tem isso, aquilo. Como é que a gente divide essa fatia? Então, acho que um modelo bonito é quando mas a gente tem questões trabalhistas, mas tudo dá para arrumar, desde que tenha a vontade ali, né? Eu ganhei um livrinho de presente do Les Boss, como é que fala, que é Os 12 Dragões. Os 12 Dragões? 12 Dragões, isso, nas iniciativas. O que acontece? Iniciativas sociais. Daí que eu estava desesperado como financeiro, falei, caramba, cadê a regra disso? Como é que a gente aceita essa família, aquela? As iniciativas sociais, quando você começa a pôr muita regra, ela nem sai do papel. Então, a gente tem que fazer funcionar e vai arrumando, vai modificando, né? Mas imagina isso, o professor também tinha que ter um salário diferente. E se a gente não consegue fazer isso na comunidade Waldorf, a gente está vendo toda essa espiritualidade, né? Toda essa conexão, se ali não funcionar, aí a gente desiste, né? Então, acho que é um ambiente bom para fazer isso.
Pois é, olha, então nós temos aqui algumas coisas eu quero te falar, porque eu estou acompanhando aqui, né? É, Ana Paula fala na necessidade de aumento salarial dos professores, né? E a questão que fala em renda fixa, foi o que eu falei de dar uma renda fixa. Se fala em ter a confiança no despertar de cada um e no movimento da vida. Digo da confiança mesmo, né? O que é isso, né? O Michel Haradon diz: Maurício e Joseph, queridos, as diversas pedagogias de escolas deveriam ser públicas e gratuitas para toda a sociedade, sem bolsa, sem arroxos. O que falta é genitores lutarem e trabalharem pela escola pública. Depois, ele fala: na Waldorf, somos os pais de alunos privilegiados, mantendo o círculo nada virtuoso de quem pode mais, chora menos. E daí, a Maria Cecília Cavaleira Lima, Maria Cecília, diz: o equilíbrio é por cada sala ou é da escola como um todo? E agora, o Michel Radon diz: Maurício e Joseph, com vossa permissão, recomendei à Escola Waldorf de São Paulo convidá-los para uma exposição e troca de experiências. Ele pediu, ele disse que se nós estaríamos interessados nisso. A Leila Campos diz: também tem essa esperança de uma escola renovada e tudo, né? Michael diz: Joseph, querido, o Dalai Lama sempre diz que a intenção é mais importante que a própria ação. Ou seja, quando a gente tem a consciência do que está nos levando a um processo, a ação é resultado imediato. A intenção é que é. Até que ponto eu tenho consciência do que faço, não é? Então, a ideia de que, assim, por exemplo, eu vi hoje uma postagem de um agricultor que ganhou o prêmio de produzir o melhor milho nos Estados Unidos e perguntaram para ele como é que ele consegue produzir o melhor milho. Ele falou: é muito fácil, eu distribuo as melhores sementes para todas as fazendas que estão em volta. Ah, mas por quê? Porque quando as boas sementes germinam, né, a polinização de todas as fazendas melhora. Quer dizer, a fraternidade praticada e o resultado é melhor para todos, né? Essa consciência as pessoas não percebem. Quer dizer, se todos fizerem coisas positivas, a sociedade muda rapidamente, por incrível que pareça, né? Pensa que é devagar, porque é muito difícil que as pessoas tenham consciência de onde estão. Por isso, quando eu falei que é um número otimista falar que 50% dos pais têm consciência de onde estão, é muito sério. Como é que você coloca essas questões, né? Quer dizer, uma coisa é a questão da escola pública, que eu tenho várias discussões sobre isso, né? Outra é a questão de se a escola consegue, como um todo, ter essa consciência. Eu sei que aqui em Campinas, porque eu moro perto de Campinas, a escola Veredas fez rodas fraternas por classe e conseguiu resultados muito bons na área econômica também, mas também está lutando, ainda não está fácil, né? Então, o que você tem a nos contar sobre isso? Acho que foi a Maria Cecília que perguntou se esse equilíbrio é por classe ou por escola, né? Foi uma grande dúvida, né? Mas a gente decidiu ir pela escola, para gerar esse senso de comunidade. Sim. Agora, para o próximo ano, a gente está fazendo uma projeção por classe, mas não que a classe tem que dar X ou Y, mas se aquela classe não conseguiu, como de uma maneira una ali, chegar no aumento que a gente precisa, a outra pode ter suprido. Então, a gente tenta fazer isso, mas a gente tem uma ideia das rodas fraternas, e conversei com o Léo da Veredas,
mas é que, por exemplo, então a gente tem uma classe que está com... Qual que é o sonho, né? Eu acho que é o seguinte, nesse próximo ano. Então, a gente tem uma classe que tem pais que vão precisar reduzir ali a contribuição mensal. O mundo ideal, e a gente está buscando isso, seria que a classe conversasse, aí facilitasse a conversa, dizer, olha, a gente precisa aqui, essa classe teve um déficit, não precisa falar quem, e a gente pode falar o quanto, a transparência. Será que aqui dentro da classe a gente consegue que alguém supra isso? Alguém consegue aumentar um pouco a sua contribuição para suprir isso? Putz, dá, não deu. Tá. Então, se é o Fundamental 1, por exemplo, do 1 ao 4, e isso foi no segundo ano, hipoteticamente, a gente vai para um grupo maior, uma roda fraterna do Fundamental. Fundamental, a gente tem um furo de R$1.000 no mês. Alguém consegue ajudar com isso? E aí vai indo. Porque eu acho que a fraternidade também tem que premiar essa confiança da comunidade. Não uma exposição, mas aquilo que a gente falou no começo, o seu problema é meu problema, a gente está junto, vamos resolver de algum jeito. E aproveitando esse gancho, se a gente vai falar na Waldorf São Paulo, é o Michael que falou isso, se não me engano, nós montamos um programa, não sei se você teve a oportunidade, inclusive o Joseph deu um depoimento, foi muito legal. No sábado, 2 sábados atrás, nós fizemos... Então, a gente está montando, porque a gente não dá conta, né, gente? Acho que, além da nossa vida profissional, essa doação para a escola, né, num projeto desse tamanho, é imensa. Então, esse é um prazer conseguir ajudar, e a gente tem essa troca de informações, e não como uma receita de bolo, mas como experiências e inspirações. Então, a Federação das Escolas Waldorf, depois eu acho que o Joseph pode mandar o link do primeiro encontro, ou eu encaminho para ele manda põe no site dele, enfim, encaminha. Mas nós desenhamos, então eu participo, mas pessoas do Michael, da Guaí, que está nesse movimento, da EW Bem, que vai agora participar disso também, e da federação. Então, o que acontece? Criamos 5 encontros. O primeiro foi o Sentir, que foi com o João Melê, essa inspiração do que vai acontecer. Muito bom esse primeiro encontro, tem falas espetaculares. Depois vai ter um grupo de trabalho, que a gente não vai chamar de grupo de trabalho, mas já para como é que eu começo isso na minha escola, mais na prática. Depois um outro encontro maior para falar do pensar, como é que a gente vai fazer isso. A gente dividiu em sentir, pensar e fazer, né? E no meio disso vão ter os grupos menores. Então, eu convido a todos para que têm interesse e queira levar isso para as suas escolas, entrem em contato com a federação, se inscrevam, inscrições gratuitas e contribuições voluntárias, que não podia deixar de ser, e a gente está junto desenhando um caminho com experiências, com a teoria e com muita troca de ideia. Então, acho que tem que andar junto. Se a gente conseguir de forma estruturada, né? Porque não adianta a gente fazer uma conversa com uma escola aqui e outra ali e sem estruturar. Porque se alguém passa a ter, eu vou fazer isso, tá? Como eu começo? Então, a gente está tentando dar essas ferramentas, e não são as ferramentas perfeitas que a gente não achou. Se alguém tiver, mande para nós. Mas é um caminho aí de troca, e está sendo muito legal, que a gente, com isso, nós ganhamos força na escola. Daí aquela pergunta do Ioso, 50%, eu acho que está chegando lá porque os pais e professores veem que a gente está servindo de inspiração, que a gente está aprendendo e tentando levar isso para outros. Então, aí a confiança vem. Putz, olha, não é só a gente, o pessoal de fora está olhando para cá e quer fazer. Então, será que a gente está tão errado ou está tão certo? Pois é, isso é importante, porque hoje a Michael é uma inspiração para muitas escolas, até porque, além da própria prática da pedagogia Waldorf para
os pagantes, os que se chegaram, desenvolver um ensino médio gratuito para a comunidade. Isso chama a atenção de todos. Então, a Escola Micael é um modelo e conhecida como uma aplicação muito boa da pedagogia Waldorf, né? Então, aqui está se falando, aqui o Alexandre Capedon, de Botucatu, diz que a prestação de contas é aberta na escola em Botucatu, né? E ele diz, essa é a base para qualquer fraternidade, transferência, né? Quer dizer, há essa transferência, quer dizer, eu dou mais ou menos, eu estou aberto, né? Essa questão, né? E Michael Radon fala que a prestação de contas 360 graus já é um ótimo início para todas as atividades e toda a sociedade, né? E o Alexandre Cabedon concorda, né? A federação, Alexandre Cabedon faz uma crítica de que a federação fecha portas para conversas globais. Muita gente não participa por isso. Eu não sei, eu precisava entender melhor isso, né? Maria Lúcia Moraes, Lucinha, de Floripa, diz que tem uma reunião de trabalho de agora, ela terá que sair, mas hoje ainda assistirá o que vem por aí nessa live tão especial. Espero que fique gravada. Está sendo gravado, tá? Para todo mundo saber que está sendo gravada e vai ficar no YouTube aberta ao público, tá? Bom, nós temos que saber, nós combinamos com o Maurício que essa live termina às 8h30. No meu relógio são 8h15, tá? Então, o que mais você gostaria de falar, Maurício? Eu queria dizer que é uma responsabilidade, quando a gente fala disso do Micael ser uma inspiração, você não imagina o tamanho da responsabilidade, como a gente não quer errar, né? Isso tinha um peso muito grande e que a gente diminuiu esse peso justamente sendo inspiração. Porque daí a gente acha um caminho e fala, poxa, se a gente está com coragem, a gente vai dar cabeçada, vai errar aqui e ali, mas a gente está tentando. E a gente tem essa máxima aí no mundo da pedagogia Waldorf, né? Que a gente demora muito, a gente leva para o sono as nossas decisões, e para trocar uma cor de lápis no segundo ano pode demorar 6 meses, vamos ver no ano que vem. E daí a gente implementou um orçamento em 6 meses, um orçamento de contribuições, extinguimos a bolsa, então foi assim um baque, né? Foi muito rápido que aconteceu isso, mas eu acho que também quando a gente toma uma decisão acertada, uma coisa da verdade, né? Ou uma coisa que a gente busca, as coisas vão conspirando aí para dar certo. Então, mesmo errando, dá certo e a gente aprende. Eu não queria falar, eu acho importante o comentário ali da federação. Na verdade, eu não sou da federação, a gente ia fazer um evento sobre a fraternidade na escola, e chegaram muitas dúvidas, e existia um painel, foi alguma coisa de práticas que foi feito pela federação, e esse tema despertou, eu participei desse painel, muito interesse. Então, o que aconteceu foi uma parceria muito legal, porque tem um grupo ali que a gente se uniu e todo mundo querendo aplicar isso nas suas escolas e como que a gente divulga isso. Então, nasceu um grupo e justamente uma preocupação era, nossa, mas existe essa que normalmente é só gestor que faz esses cursos, esses treinamentos da federação. Então, a gente tentou convidar muitos pais e professores. O segredo disso funcionar não é a gestão. Se só a mantenedora ou os gestores tiverem essa ideia, é uma luta muito difícil, muito árdua. Então, tem que ter os pais, que é ali onde está o dinheiro e o fazer,
e você tem que ter a mantenedora para operacionalizar isso, e os professores. Para mim, professor é o que manda no sucesso desse projeto. A gente está cada vez com mais professores engajados. Nós fizemos uma cerimônia, Joseph, onde nós colocamos esse quadro da fraternidade ao lado da pedra fundamental da escola. Então, existe a pedra fundamental, que é um dodecaedro, né? que foi colocado ali embaixo do salão de alquimia, com as intenções ali daquela época que você participou, a gente colocou em cima. Então, a gente está deixando assim, emblemático esse movimento e também para ficar na história e a gente ir aperfeiçoando isso. Mas é um peso, sim, fazer isso e ser inspiração, mas, ao mesmo tempo, motiva. É inspirador, né? Inspirar também é inspirador. A Patrícia Kitassato, que é amiga minha, ela pergunta: as planilhas de despesas da Micael são abertas para a comunidade? Se não, por que não? Pois é, são, mas a gente vê também agora que está tomando corpo as pessoas se interessarem para isso. Então, quando você sabe que o dinheiro que você vai colocar é diferente do padronizado, que não é um valor único, eu acho que começa a tomar um corpo maior isso. Mas eu, particularmente, como financeiro, eu acho chato o jeito que a gente apresenta as contas. Então, quando a gente começa a apresentar, a gente tem que achar para cada escola uma maneira de mostrar as contas. Quando a gente vai numa planilha de Excel com um número cheio de risquinho ali, e não é o que a gente entende, né? Mesmo é chato. Então, eu acho que também o interesse vai da maneira de demonstrar. Isso é algo que a gente está trabalhando para modificar. Sim. Mas é aberto, tá? É aberto. Até que ponto, quando a gente mostra a planilha, as pessoas vão procurar aqueles que pagam menos ou que pagam mais, em vez de perguntar se a soma, o resultado da fraternidade está funcionando, né? E, nesse sentido, a pergunta é a seguinte: havia um déficit grande quando você assumiu a contabilidade, né? Quer dizer, não você sozinho, mas, enfim, havia um déficit grande. Hoje, tem déficit, mas diminuiu o déficit? Se tem, diminuiu? Pois é, na verdade, assim, eu entrei para agregar nessa comissão financeira, que tem professores, administradores e pais, que agora está bem consolidada. Quando começamos esse orçamento, tinha um déficit grande, se continuasse do mesmo jeito, a projeção ele caiu mais que 60%, 70% quase, quando começaram as matrículas. Aí tivemos saídas, porque como a aula não voltava e pandemia, então muitas famílias optaram por ir onde já estava funcionando, e daí cada um tem o seu caminho, né? Então, mas daí coincidiu de saídas com contribuições altas, então teve uma queda ali. E nós tivemos um grande fator que a gente não teve em conta, que foi a inadimplência, porque a situação não melhorou. A gente tem que ter uma ciência que a gente está num dos piores momentos, né? A gente está com uma inflação chegando em 2 dígitos novamente, né? E desemprego e tudo mais, incerteza. Então, mas mesmo assim, o déficit diminuiu e agora a gente está projetando a segunda onda. Mas eu acho que olhar para o financeiro só disso não é assertivo. A gente tem que olhar para o que a gente construiu. Então, foi positivo a parte financeira, mas o que a gente construiu com isso? A gente construiu um engajamento, a gente construiu um sentimento de gratidão e a gente está construindo essa conscientização. E, para mim, o que é a chave dessa comunidade é o pertencimento. Quando a gente acha, a gente consegue enxergar que a gente faz parte daquilo ali de alguma forma, eu acho que aí começa a rodar de novo essa comunidade. Então, tem o ganho tangível e o intangível, né? Que é essa parte espiritual de conexão. Mas melhorou. Mesmo assim,
Então, quer dizer, acho que esse é um dado fundamental. Quer dizer, houve uma diminuição do déficit que já era grande, houve, aí vem o intangível. Está havendo maior consciência, o sentimento de fraternidade aumentou, quer dizer, um grande número de pais se deu conta de que ele está numa escola fraterna, isso é uma conquista incrível, porque as pessoas, em geral, pensam a escola é um negócio parecido com uma empresa qualquer de serviços, ela presta um serviço e precisa ganhar. Mas quando ele se dá conta de que não é a questão de prestar um serviço, é mais do que só prestar um serviço, é trabalhar para que cada criança aprenda a ser solidária e tenha liberdade total de expressão. Quer dizer, isso, e com arte. Então, essa imagem é rara entre as pessoas. Então, eu acho que isso é muito, muito sério, que as pessoas possam realmente ficar claras que elas estão participando de uma comunidade e aumentando a sensação interna de segurança por estar numa fraternidade. E outro ganho, novos alunos. Então, a gente teve ingresso de novos alunos que não teriam acesso. Então, essa diversidade, quando a gente põe tudo isso numa planilha, e a gente dividiu lá em 12 faixas, né? Eu não vou entrar na parte técnica aqui, mas quando a gente vê a realidade em todas as classes, já existia essa diversidade, mas com o nome de bolsa. Então, agora você tem assim uma flutuação de quem paga aqui, e você vê que as classes são similares, e a escola, quando você junta, também tem isso muito dividido. Então, é muito interessante. Isso também foi algo que a gente ganhou muito. Sim, sim. Acho que são ganhos fundamentais da comunidade. Bom, para a gente manter o tempo, e eu acho que eu vou ter que convidar você mais uma vez para uma live para a gente ir vendo o processo. Então, seria ótimo que a gente ainda fizesse outras lives para esse assunto continuar. Então, já tem aqui a Ana Paula agradecendo, gratidão pela partilha, a Cíntia Funata dizendo maravilhoso o que foi falado. Então, eu gostaria de ouvir as suas palavras finais, algo que você gostaria de falar, e eu depois também quero falar algumas coisas para terminar. Eu acho, primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim, todo esse lado da gratidão, né? E estar conversando com você e a gente ter conseguido. Olha, só desse movimento todo, eu pessoalmente já me conectei com quem começou a escola, de quem iniciou. Então, olha como vai levando a gente para um lugar especial, né? E acho que a gente pode falar mais, sim. Talvez a gente passe essa primeira fase agora, que a gente vai começar um outro orçamento, e a gente pode falar um pouco mais no final do ano, talvez, como é que está, qual é o aprendizado. E eu queria deixar eu acho que uma mensagem aqui, né, o que me toca muito é a gente pensar em cada escola, como começou a escola. Eu acho que deve ser resgatado essa história sempre, e deixar isso vivo para quem está entrando, para quem já está há muito tempo e esqueceu do que é o passado da nossa escola, como ela começou, e trazer essa pergunta que o João Mellet fala muito, né? Primeiro, ele diz que a gente tem que encarar a escola como um organismo. Então, esse sangue tem que ser levado para todos os órgãos, que é o nosso dinheiro, né? O fluir do dinheiro ali, ele tem que estar rodando, e essa trimembração funcionando entre pais, mantenedores, professores, fundamental. E a gente lembrar disso, quanto vale uma educação dessa para a gente? Qual é o valor disso? Então, quanto que vale os professores que se dedicam a vida inteira para cuidar dos nossos filhos num período brutal, ali, integral, depois da aula e à noite, é uma coisa que vai levar pela vida inteira.
para ajudar nessa formação tão especial que a gente acredita, né? Se a gente não acreditasse, não estaria nessa pedagogia. Então, isso não tem preço. Aí o Melê faz uma pergunta muito boa, forte, que é: quanto que eu devo contribuir para uma escola ou para a minha escola? Quanto que eu devo contribuir? E ele fala naquele espanhol dele, el máximo que lo puedas. Não tem valor. É o que você tem que contribuir, e não só para cobrir as contas, a gente tem que contribuir para melhorar a escola. Então, se envolvam nisso, encontrem as pessoas ali que estão nesse momento de ajudar ou de pensar diferente e se unam, resgatem tudo isso. E a escola não tem só que pagar as contas, ela tem que melhorar e tem que deixar um novo legado. Deixaram para a gente, vamos deixar para os próximos, né? E agradecer esse espaço que para nós e para mim pessoalmente, quando a gente fala sobre isso, dá mais força para continuar. A gente vê que não estamos sozinhos, né? É um desejo de muita gente, então realmente é inspirador. E obrigado pelo tempo. Então, eu também tenho muito a agradecer. Primeiro, por uma questão muito interessante, porque eu me sinto entusiasmado. Então, eu estou mais velho e agora eu me sinto mais moço, mais renovado, vontade de estar lá, trabalhando junto com vocês, certo? Porque eu encontrei esse terreno, fui a primeira pessoa que encontrou esse terreno da escola. Trabalhei com Teodolito para fazer o primeiro levantamento topográfico lá. Quer dizer, houve um movimento de pessoas para construir a escola. Como você falou, você chegou e encontrou algo pronto, né? E esse algo pronto tem muito trabalho, muitas coisas, né? Eu me lembro que eu passei uma noite inteira com um arquiteto desenhando, fazendo um desenho artístico da escola que está lá. A escola que hoje está lá foi desenhada numa noite com um arquiteto que eu estou querendo lembrar o nome, que merece, porque ele já faleceu, e eu me lembro de passar a noite desenhando e sonhando com a escola construída, né? Então, gente, eu ganho quando eu faço uma live dessa, eu ganho muito, eu me sinto renovado, eu me sinto mais jovem. E eu agradeço profundamente o trabalho que o Colégio Micael está fazendo, porque, é claro, ele foi fundado dentro da minha casa. Eu tinha uma casa pequenininha e as reuniões eram feitas na cozinha, porque a gente não tinha celular, e a cozinha era pequena, era uma cozinha de 3x3, gente, não era uma cozinha enorme. E as pessoas se acotovelavam e a gente reunia lá. Então, gente, quem tem uma vivência dessa, sempre se renova. Então, para mim, é maravilhoso ter participado e, claro, quero mais. Então, você já prometeu mais para o fim do ano. Então, sei lá para novembro, início de dezembro, vou te chamar. Ô, Maurício, vem aqui, conta o que aconteceu, tá? Então, gente, muito obrigado, boa noite a todos e espero, vocês podem entrar em contato conosco pelo Instituto. O meu telefone pessoal é 11 98309 1183. Podem entrar em contato, é o WhatsApp, podem entrar em contato. Vou repetir, 11, que é o DDD, 98309 1183. Muito boa noite, muito obrigado, Maurício. Até lá. Obrigado. Tchau, tchau, até. Boa noite.